O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Mais uma vez ao senhor prefeito Lucas Coelho, também ao senhor vice-prefeito Adalberto, também ao presidente da Câmara Municipal de Caeté, ao vereador Me Perdoe. Nandinho, também muito bem-vindo, e a vocês que aqui estão, o secretário de Cultura também, que Deus abençoe e guarde. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região, que atende também aqui a nossa região, pela Valinet, e claro, também a você que é membro da família dos devotos, que com o pouco que pode nos ajuda a manter esta casa no seu caminho de proclamação da palavra, de cuidado com aqueles que aqui chegam e que nem aqui vêm, mas estão em tantos locais e são assistidos pela ação social da Arquidiocese de Belo Horizonte. E também ajuda-nos a cuidar desta casa, que ao longo desses quase 3 anos passa as dificuldades das intempéries, da pandemia, que nos exigiu muito e nos exige muito. Caríssimos, agora surpreendidos pela empreitada bélica, pela guerra que se anuncia entre Rússia e Ucrânia e que subjaz a essa guerra uma evidente articulação política, nós vemos que, novamente, tendo um caminho de saída de um período tão conturbado e tenso da pandemia, no momento mais crítico, e agora vemos números começando a se assentar. Me parece que, inclusive, o Poder Executivo em todo o Estado começa a ficar com novos ânimos e novas esperanças para novos caminhos. Nós vemos o risco de não só os insumos, não só o dólar, que influencia em todos os nossos insumos, mas também aquele que o dólar influencia, que é o petróleo, o gás, subirem assustadoramente. E a necessidade de, nesse tempo, nós focarmos naquilo que realmente precisamos fazer. Fico olhando aqui, por exemplo, para o santuário com seus mais de 60 funcionários e penso nas articulações todas que fizemos até então para que continuássemos mantendo os salários em dia, com todas as dificuldades e tendo a perspectiva de que a pessoa que faz o trabalho mais simples, ela precisa de subsistir e dar a subsistir os seus. E aí, quando olho um cenário de guerra que pode se apresentar e influenciar toda a economia do mundo, me assusta. E aí, ao olharmos a carta
de São Tiago, onde ele continua o desenvolvimento de seu discurso da seguinte maneira: a nós tudo, a eles nada. Que quer dizer justamente, ele olha para dentro da comunidade cristã alguns que, ainda que creem em Cristo, não se comportam como quem deve seguir a Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer: a vossa riqueza está apodrecendo, as vossas roupas estão carcomidas pelas traças, o vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar as vossas carnes como fogo. E aqui São Tiago está olhando para aqueles que veem sim a necessidade de muitos, mas as ignoram. Com grande respeito a todos os estados independentes, nós vemos um risco eminente no mundo onde os interesses de algum, como por exemplo agora, da Rússia e de outros estados independentes, de ignorarem a tamanha necessidade que nós temos de nos articular e trabalharmos todos juntos, cada um fazendo aquilo que lhe cabe, trabalhar todos juntos para que a dignidade humana não seja ferida. E numa guerra, quantas dignidades não são feridas? A riqueza aqui, mais do que simplesmente o tesouro, o ouro, a prata, ou um dinheiro, qualquer que seja, de qualquer valor, na verdade está em foco aqui o seguinte: o ignorar a dignidade de alguém do qual nós precisamos fazer algo para cuidar. Que Deus nos ajude e que, sinceramente, essa celebração que nós rezamos pedindo a paz ajude muitos outros, pela graça de Deus, a caírem em sã consciência e perceber que o tempo que nós nos degladiamos, nós perdemos força e perdemos a possibilidade de ajudar a mais pessoas. Prova disso: somente a África tem um atraso terrível e assustador na vacinação, simplesmente porque aqueles que já completaram seu ciclo vacinal ignoram tal necessidade. E em tempos de crise, é necessário nós fazermos aquilo que nos garante sustentar para ajudar. Em alguns casos, a vida que é feita de escolhas exige de nós muitas exigências dolorosas, que não são agradáveis. A imagem que Jesus nos apresenta no Evangelho é muito simples. Se tua mão te leva a pecar, se teus pés te levam a pecar, se teu olho te leva a pecar, arranca-os. Ora, a mão é um instrumento tão fabuloso, a mão que, sem ela, boa parte das nossas atividades ficam muito limitadas. A mão que nos traz a comida, mas a mão que pode se tornar também um instrumento de indicativa e de violência. A mão que pode apertar um botão ou pode discar um número que dispara uma guerra. A mão que pode acolher ou a mão que pode agredir. A imagem de Jesus é simples: se as tuas escolhas a partir de tua mão conduzem ao pecado, que é necessariamente uma agressão à dignidade sua e de outro, corta. E eu tenho certeza que a atitude de cortar a mão não é agradável. Mais à frente me explico mais ainda. Os pés que nos levam para tantos lugares, nos fazem percorrer caminhos, podem nos fazer percorrer essa estrada aqui da Estação da Piedade até aqui ao alto, vendo uma bela imagem, uma bela paisagem. Os pés que podem nos ajudar a alcançar alguém que precisa. Os pés que podem fazer com que nós maceremos a uva e façamos com que ela produza um excelente fruto, produza um excelente suco e dele um excelente vinho que faz bem à saúde. Os pés também podem chutar, os pés também podem percorrer caminhos aonde nós enfrentemos não só a violência, mas nós também ignoremos as necessidades de tantos. Os pés podem significar muito os caminhos pelos quais nós escolhemos
passar. E os olhos? Na verdade, os olhos, como diz o próprio Evangelho, são a lâmpada da alma. Mas os olhos são por onde nós reconhecemos o mundo, nós conhecemos palavras, porque algumas delas são quando são balbuciadas. Nós reconhecemos o rosto, os traços, os olhos. Reconhecem um gesto de ternura, reconhecem a beleza. Mas os olhos podem agredir. Os olhos podem, pela motivação equivocada dentro de si, fazer com que nós enxerguemos alguém como ameaça. Os olhos podem fazer com que nós olhemos para um país, para uma nação, como um inimigo. E até há pouco tempo éramos irmãos. Os olhos podem demonstrar um gesto de sinalização, conforme a nossa carga emocional, como um gesto de agressão ou de desprezo. Tá, então, se aquilo que você carrega dentro de si faz com que seus olhos não correspondam à grandeza da dignidade do que você pode ser, arranca-o. E nenhum de nós quer arrancar a mão, nenhum de nós quer arrancar os pés, nenhum de nós quer arrancar os olhos, porque demasiadamente é uma ação dolorosa. De uma maneira simples aqui está dizendo, para fazer o que se deve, se alguma coisa lhe corta o coração, no sentido mais profundo do que isso possa dizer, faça. Porque em alguns casos, ser sal, ser luz, ser coerente, é fazer o que precisa. Já os para quem Tiago escreve não têm essa noção. Aqueles para quem Tiago escreve, eles ignoram exatamente aquilo que eles precisam fazer para que os seus irmãos tenham a mesma dignidade e possam caminhar com liberdade, com aquela sadia altivez de olhar a vida de cabeça erguida. Portanto, caríssimos, rezemos sim, rezemos e atuemos ativamente em pequenos gestos, pedindo a Deus que auxilie para que este empreendimento bélico da Rússia contra a Ucrânia não caminhe, mas estejamos atentos, porque a mesma violência que começa lá, ela também começa aqui. Tudo a partir de mensagens que não são verdadeiras. Tudo a partir de falas e a dificuldade de perceber o momento presente. Uma guerra não começa simplesmente porque um ou outro fizeram determinadas atitudes. Uma guerra começa porque alguém insiste sempre em perseverar na demonstração do equivocado. Peçamos a nosso Deus que nos ajude. E desde já agradeço às autoridades constituídas que aqui vêm e firmamos o compromisso de que o nosso compromisso é que, não só com aqueles que aqui trabalham, é fazer com que muito mais aquilo que significa a Serra da Piedade, que patrimônio dos mineiros, que está em Caeté e Sabará, que toda essa riqueza corresponda em vida para muitos. E o nosso compromisso é fazer com que tudo isso que aqui temos sirva a muitas outras pessoas. E aqueles que aqui virem possam, do pouco que aqui contribuírem, ajudar a manter tantos outros locais. Temos um sonho, e um sonho fabuloso. Vemos aqui mais de 200 empregos. E isso não é campanha eleitoral, nem nada disso, com todo o respeito. Os senhores sabem do que eu quero dizer, afinal de contas, os senhores sabem da nossa idoneidade. O nosso compromisso é fazer que toda essa região possa receber de todo o deságue de graça, de vida e de economia que daqui possa circular para que o nosso povo tenha muito mais dignidade. Mais do que dar algo, promover alguém.
Temos um sonho com as escolas de música, com a assessoria jurídica, com a assessoria psicológica, psiquiátrica. Temos um sonho e vamos continuar lutando por ele, em parceria com os senhores, num desejo que todo este povo de Sabará, Nova União, Taquaraçu, Roças Novas, Ravena, Belo Horizonte, Caeté, Barão de Cocais, todos eles possam beber daquilo que aqui se molda como futuro. Porque nós não somos empreendedores do sentido de querermos o lucro. Nós queremos fazer com que a vida desse lugar gere vida em todas essas regiões. Isso é um compromisso nosso, porque aqueles que têm precisam ajudar aqueles que não têm. Senhores, senhoras, o nosso compromisso, em alguns casos até, ter a mão cortada, mas saber o que precisamos fazer, porque quando o sal dá sabor, ninguém se lembra quem pôs o tempero. Confiando no Senhor e na sua graça, de pé, apresentemos nossas preces.